Retornando às nossas videoaulas sobre a independência dos Estados Unidos, nós vamos até o pós-independência, até aproximadamente a Guerra de Secessão. É importante vocês lerem esses capítulos do Karnal. E eu queria retomar agora a figura do George Washington, né, como o grande herói da independência americana, por isso seu primeiro presidente. Essa figura de um fazendeiro da Virgínia, eu sei que eu estou me repetindo, em videoaula a gente não precisava se repetir. Essa figura do fazendeiro da Virgínia, ela traz também um mito da Virgínia como sendo esse elemento integrador, né? Esse elemento integrador entre o norte e o sul, né? O norte das farms e com a presença do puritanismo muito forte, ou seja, um povoamento diferenciado, e o sul da plantation, das grandes produções agrícolas, seja da cana, seja principalmente da produção do algodão, mas com características muito parecidas com as plantations que se encontravam na América Portuguesa ou na América Espanhola. Então essa farm, essa Virgínia acaba sendo esse elemento de integração, e a presença do George Washington trazia, né, muito dos grandes fazendeiros, muitos grandes produtores de algodão para o lado da unificação das 13 colônias no combate à imensa marinha, principalmente britânica, né? O poder da Inglaterra já é considerável no final do século XVIII, principalmente da marinha, o Atlântico, mas não só o Atlântico, mas o Atlântico já é quase totalmente dominado pela marinha britânica no final do século, quando acontece a independência. Então essa força da marinha, de certa forma, isolava as colônias, né? Seja o isolamento das colônias espanholas, mas também durante o processo de independência, o isolamento das colônias 6 colônias britânicas, as 13 colônias. Quem mais sentia com esse isolamento, claro, eram as plantations. Lembre-se, as plantations produziam algodão. Esse algodão era exportado para a Inglaterra para servir as manufaturas inglesas para produzir tecidos de algodão. Então alimentavam a indústria têxtil inglesa, né, dessa primeira revolução industrial principalmente. Então essas colônias que eram mais voltadas ao mercado interno, de certa forma não precisavam ser convencidas dessa ruptura com a Inglaterra, já que elas já não dependiam necessariamente da Inglaterra, pelo contrário, elas dependiam muito mais do mercado interno do que do mercado externo, em detrimento essas três principais colônias da plantation. Não, elas dependiam muito da companhia de comércio, era para quem ela negociava, vendia o seu algodão. Por outro lado, as rivalidades europeias vão facilitar a vida dos colonos, né? Então, de cara, os 13 colonos já recebem, as 13 colônias, os colonos das 13 colônias já recebem apoio da França. A comemoração à independência, a França doa a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é esse símbolo da presença francesa na independência americana. Mas não só a França, a própria Espanha e a Holanda também tinham interesse em que a Inglaterra perdesse as suas principais colônias. Assim como houve um movimento muito forte da Inglaterra em destituir as colônias francesas, né, em fazer com que a França perdesse as suas colônias, inclusive com parte do Haiti, a França também queria o processo exatamente igual de que a Inglaterra perdesse as suas colônias, e que o exclusivo de comércio fosse
fosse eliminado, laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer, deixa estar, deixa correr, deixa passar. Né? O princípio do liberalismo econômico é a redução dessa presença do Estado no controle da economia. Bem, a partir daí a gente pode debater um pouco sobre a independência e a formação da nação norte-americana. Né? Ela se constitui, vamos dizer assim, de forma não primeira, mas assim como grande exemplo de uma república constitucional, né? Para além de ter se tornado no século seguinte a maior potência do mundo, ela já era, vamos dizer assim, modernamente uma estrutura, já tinha modernamente uma estrutura diferenciada, uma república em que cada uma de suas partes tinha relativa independência. Ou seja, não existiria, portanto, um processo de tirania do rei, mas também a possibilidade de uma tirania presidencial, dado a dimensão dos poderes dos estados, na concepção da Constituição americana é muito menor, né? Essa independência das colônias e depois a independência de cada um dos estados na confecção de leis específicas para reger esses estados. Que, claro, todos os estados teriam que submeter a uma regra geral, que é a Constituição americana, né? que já nasce moderna, né? Já é talvez a mais moderna das constituições do século, feitas no século XVIII. E diga-se passagem que funciona até hoje da forma assim muito parecida com aquela que ela foi constituída, né? Essa vamos dizer, essa novidade dava flexibilidade às diferenças, né? Dava flexibilidade a você coexistir com o norte da farm e com o sul da plantation, por exemplo. Não estou nem falando de elementos mais específicos. E dava para sustentar, inclusive, elementos que eram essenciais às plantations, quer seja a escravidão. Então, se para o norte a escravidão sempre foi um entrave, um empecilho, já que reduz o mercado interno, para o sul era o elemento da constituição da riqueza daquelas plantations, né? Como eu disse, George Washington é eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos, o que permitiu também essa união entre elementos totalmente desconexos, né? Uma economia voltada muito mais para a Inglaterra, e continua sendo voltada muito mais para a Inglaterra, que era a economia das Carolina do Norte, Carolina do Sul e boa parte da Virgínia, e uma estrutura do Norte que era incompatível com, por exemplo, elementos do antigo sistema colonial, como a escravidão. Então você vai ter elementos de uma modernidade associados para e passo, paralelo a elementos do antigo sistema colonial. As tensões dessa federação, mesmo em sendo uma federação, vão causar grandes problemas. A própria escravidão, né? A própria escravidão em uma parte de um país e não na sua totalidade, né? Vai fazer com que a outra parte questione de forma muito categórica essa distopia tá na moda essa palavra, da religiosidade cristã, né? É impossível conceber que a religiosidade cristã consiga defender a escravidão.
mesmo assim ela consegue. Então, né, isso vai culminar na guerra de secessão, esse fenômeno, né, essa guerra civil, que vai permitir aos americanos de forma muito mais rápida do que, por exemplo, no Brasil, inclusive, se compararmos, a destruição de boa parte dos elementos coloniais. Principalmente a destruição do pior cancro. Não é o pior, não estou falando de marxismo, não. Estou falando do pior cancro ao desenvolvimento do capitalismo, né, que é a manutenção do trabalho escravo. Ou seja, para se inserir no capitalismo, para se inserir na modernidade, quanto mais permanecesse na escravidão, mais difícil seria isso. Vejam, não estou nem olhando sob a minha perspectiva, sobre a minha análise, sobre a minha linha teórica. Eu poderia fazer uma análise social, ou mesmo uma análise das atrocidades geradas pelo sistema, seja pelo antigo sistema colonial, seja pelo capitalismo, na manutenção do fenômeno da escravidão. Mas nem estou dizendo isso, estou dizendo que para o capitalismo, né, a escravidão era um empecilho. Embora permitiu a acumulação primitiva de capital de forma muito mais acelerada do que as outras mercadorias. E aí eu estou concebendo, sim, a mão de obra como uma mercadoria. Ela em última instância, vai significar dinheiro imobilizado, ou seja, dinheiro parado contra a lógica do capital. Além do que, o não recebimento de salários dificultava o desenvolvimento de um mercado interno. Estou fazendo resumão. Essa união americana, portanto, e suas diferenças, né, elas mantêm em vários momentos, alguns objetivos em comum, né? Embora exista essa grande diferença entre o norte e o sul, existem também elementos em comum que uniram, pelo menos nos primeiros anos, as 13 colônias. O primeiro desses elementos era a própria expansão, né, que sob a Inglaterra houve momentos de expansão e de retrocessos em virtude dos tratados, dos acordos que a Inglaterra firmava com a França, principalmente. O maior exemplo talvez seja o Tratado de Utrecht. Mas alguns pontos dessa expansão vão unir agora os 13 colônias. Primeiro, a guerra contra o México, né? A guerra contra a América espanhola e depois a guerra contra o México, na possibilidade de expansão das 13 colônias para além dos seus domínios, né? O domínio da Flórida, né? O domínio daquela área do Novo México, do Texas, enfim, daquela região que já foi, em um determinado momento, uma área de domínio do Estado mexicano, que foi tomado através da guerra pelos colonos norte-americanos, pelos norte-americanos já independentes. Então, para além da invasão do oeste, tomando as colônias francesas, essa invasão para o sul do oeste, tomando boa parte do território mexicano. Além disso, a expansão em geral, ou seja, aquela expansão que se dá por todo o sul, por todo o norte, seja o norte-oeste até chegar no Pacífico, seja o norte da caça, né? É quase que totalmente expulsando os franceses da região onde hoje é o Canadá. Os franceses se restringiram hoje a duas partes do Canadá apenas, com grande influência francesa. O
que não unia, o que separava? Muito embora no primeiro momento permitiu essa junção, era em determinado momento que não unia a escravidão. Né? O norte vai cada vez mais percebendo que a luta pela liberdade significava também a luta pela liberdade do escravo, mesmo porque o escravo livre era um consumidor e o consumidor gerava como consequência um aumento das possibilidades desse norte que produzia para o mercado interno, que produzia para dentro. Ao contrário, esse sul que vai expandir, né? Que vai expandir para a Flórida, que vai expandir para a Louisiana, que vai expandir para seja para o oeste, seja para o sul, para esse novo sul, né? Eu me embolei um pouco porque as colônias do sul vão ter depois um outro sul, que é essa região mexicana, por exemplo. A Flórida está mais ao sul do que as Carolinas. Então percebam, essa dimensão, essa expansão, ela vem muito alinhada com o desenvolvimento da indústria têxtil inglesa. Mas não só da indústria têxtil inglesa, mas depois da indústria têxtil americana, da própria indústria têxtil americana. Né? Mas principalmente da Revolução Industrial Inglesa, produzindo tecidos e tecidos e tecidos, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, até a segunda Revolução Industrial, a Inglaterra já tinha um parque de produção de tecidos imenso. Depois vai ter que espalhar esse tecido para o resto do mundo, e aí a segunda Revolução Industrial, a presença do trem, né, das linhas de ferro, dos caminhos de ferro, dos comboios, dependendo da nacionalidade, eu não sei como é que vocês chamam, né? Essa necessidade de expandir seu produto, mas o mecanismo de expansão do produto também faz parte da sua própria geração de riqueza, né? A partir de um determinado momento, os ingleses começam a vender suas linhas férreas, seja na África, seja na Índia, seja no Oriente, seja na América, seja na América do Sul, na América Central, ou na América, ou na própria América do Norte, no próprio Estados Unidos. Então, esse sul vai demandar cada vez mais escravos para alimentar essa indústria têxtil cada vez maior. E o norte vai lutar por mercados livres. Então, se um defendia mercados livres para ter um maior consumo dos seus produtos, o outro, ao expandir, precisava expandir dentro do modelo que conhecia, dentro do seu modelo produtivo. Ou seja, a extensão da produção com expansão do número de escravos, né? Ou seja, a criação de novas plantations. O Karmal fala umas coisas que Deus me livre. Se eu for citar assim, especificamente, eu vou ter um peritaco. Mas eu destaco, leiam a página 129, e vai ser inclusive nossa atividade. Eu não vou colocar atividade não vou detalhar a atividade para forçar vocês a verem essa videoaula. Então, pelo menos até aqui vocês vão ter que ver para saber qual é a atividade da semana. A atividade da semana vai ser vocês lerem a página 129 e fazerem uma crítica sobre ela. Né? Se não vai de Piaget, temos que ir de Pinochet, forçando vocês a pelo menos assistirem as minhas videoaulas. Mas vamos, já está feita a atividade. Eu só vou botar lá, a atividade assista a videoaula e façam isso que eu estou dizendo. Ou seja, elaborar um texto com uma crítica a essa página 129 do Karmal. Mas vamos continuando. Não basta necessariamente expandir só o algodão para o oeste, ou seja, não tem como expandir o algodão para o oeste sem expandir a escravidão. Aí vai ser o grande dilema, né? É a relação entre o imperialismo do algodão e o imperialismo do solo livre.
né, o imperialismo do algodão e a defesa de uma produção que não fosse escravista. Em 1860, né, vai ser eleito presidente o Abraham Lincoln. Né? E, pela primeira vez, um abolicionista chega ao poder. Então, veja, de 1777 a 1860, só em 1860 é que nós vamos ter um abolicionista no poder. Não é que os abolicionistas não existiam, o movimento abolicionista já existia há muito tempo, lutando pelo fim da escravidão. Só que os interesses da plantation e dos escravistas é muito, muito maior, seja daqueles que lucravam com o comércio, seja daqueles que produziam algodão nas grandes plantações. Muito embora o Lincoln seja um abolicionista, mas republicano. Não quero que vocês associem ao republicano de hoje, por favor. Não é disso que trata-se. Né? Não vai pensar que o Lincoln era um Donald. Não criem esse preconceito. Eu nem devia ter falado isso. Mas é aquela coisa do republicano que, embora um abolicionista, não é bem um abolicionista. A gente nunca sabe que diabo um republicano é. O que o Lincoln era contra a escravidão, mas defendia que ela fosse mantida no Sul. Então veja essa dicotomia, ou seja, que ela se restrinja basicamente às três colônias mais tradicionalmente escravistas. Ou seja, na expansão do algodão não poderia ser feita um mecanismo escravista. Ou seja, defende a manutenção, até para não perder o apoio dessas importantes colônias, e na época a maior economia dos Estados Unidos, né, onde se gerava o maior número de dividendos, inclusive para a manutenção do Estado. Mas defendia a manutenção da escravidão nessas três colônias. Aí vai ter a grande separação das ideias americanas. O Sul não concordava com que essa expansão não fosse feita também com a expansão do escravismo, e o Norte não aceitava nem, em determinado momento, nem o escravismo. E aí você vai ter, de fato, uma secessão principalmente das três colônias do Sul, e o exército republicano vai ser chamado para reprimir essa secessão. Lembrem-se, né, são os ricos que produzem boa parte da riqueza que estão rompendo com esse Norte, que por si só não sustentava nem o próprio Estado. Eu vou ficar por aqui nessa videoaula e na próxima a gente conclui a Guerra de Secessão.